Benjamin Netanyahu. Provavelmente já ouviram este nome muitas vezes. Ele é o líder que mais tempo esteve no poder em Israel e, sem dúvida, uma das figuras mais decisivas e polarizadoras da história do país. Hoje vamos mergulhar a fundo na trajetória do homem conhecido por todos como Bibi. A carreira dele é uma verdadeira saga de poder, de controvérsia e, acima de tudo, de sobrevivência política. Então, por onde começar para entender uma figura tão complexa? Bem, talvez o melhor seja começar pelo presente. Pelo momento talvez mais dramático de toda a sua carreira, que está a acontecer agora mesmo. É um ponto de viragem que, na verdade, nos ajuda a contextualizar toda a sua história. E é este o ponto central da atenção. Em 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para ele. Pensem nisto, o líder de uma nação, um homem que se senta à mesa com presidentes e monarcas, de repente enfrenta um mandado de prisão de um tribunal internacional. E as acusações? Crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As acusações são pesadíssimas. E olhem para a especificidade delas. Homicídio, extermínio, perseguição, ataques deliberados contra civis, até o uso da fome como arma de guerra. Não estamos a falar de acusações vagas de todo. O TPI aponta para ações muito concretas durante a guerra Israel-Hamas, como por exemplo o bloqueio à ajuda humanitária ou ataques diretos a civis. A gravidade disto, sinceramente, não pode ser exagerada. Isto leva-nos à grande questão, certo? Como é que o líder de uma nação, o mesmo homem que foi arquiteto de acordos de paz históricos, chega a este ponto? É uma pergunta complexa. E para sequer começar a encontrar uma resposta, temos de rebobinar, voltar mesmo ao início, às experiências que forjaram o homem que se tornaria o político mais resiliente de Israel. É que a visão do mundo de Netanyahu não nasceu do nada, claro. Foi moldada, foi forjada em lugares muito distintos. Primeiro no campo de batalha, depois nas salas de aula de universidades de elite e finalmente nos corredores do poder da diplomacia internacional. Este percurso é impressionante. Vejam bem a transição. Em 67, ele entra para as forças especiais de elite, a Sayeret Matkal. Chega a ser ferido em combate. Depois salta para o mundo académico, e não para um sítio qualquer, mas para o MIT nos Estados Unidos. De lá para a diplomacia como embaixador na ONU. Esta combinação, um soldado de elite que também é um académico do MIT e um diplomata fluente no palco mundial, deu-lhe uma vantagem enorme na política israelita. O resultado? Em 1996, torna-se o primeiro-ministro mais jovem de sempre em Israel. Mas a sua carreira no poder não foi uma linha reta, longe disso. Foi mais como uma montanha russa, com subidas incríveis, quedas abruptas e regressos que pareciam impossíveis. Vamos então olhar para estes diferentes períodos no poder e ver como cada um deles o definiu. Logo no seu primeiro mandato, de 96 a 99, ele deixou a sua posição muito clara. Ele era basicamente o anti-processo de paz daquela altura. Tinha uma aversão muito clara aos acordos de Oslo que os seus antecessores tinham promovido. A sua política ficou conhecida como a dos três nãos. Não à retirada dos Montes Golã, não à negociação sobre Jerusalém e não a negociações com pré-condições. Foi uma declaração de intenções muito forte. A segurança de Israel, na visão dele, não era negociável. E isto, claro, estabeleceu o tom para a abordagem de linha dura que se tornaria a sua grande marca. E aqui, neste comparativo, vemos a evolução e as enormes contradições. No primeiro mandato era o jovem PM que se opunha a Oslo, no segundo, que foi muito, muito mais longo, já é o estadista experiente que assina os históricos Acordos de Abraão. É uma reviravolta e tanto, mas depois, reparem nas constantes, naquilo que nunca mudou, a expansão contínua dos colonatos e as alegações de corrupção que parecem segui-lo desde o início da carreira. É por isso que a carreira dele é marcada pela controvérsia. É uma verdadeira montanha-russa política. E ele ganhou a alcunha de o sobrevivente por alguma razão. As investigações por corrupção, vejam bem, começam logo nos anos 90. Em 2005, demite-se do governo em protesto contra a retirada de Gaza, mostrando a sua rigidez ideológica. E depois, o ponto de viragem, em 2019. Torna-se o primeiro chefe de governo na história de Israel a ser formalmente acusado de crimes enquanto ainda estava no cargo. Mesmo quando o afastaram do poder em 2021, pouca gente acreditou que seria o fim da linha para Bibi. E tal como se esperava, ele não ficou fora de cena por muito tempo. O seu regresso em 2022 acabou por abrir caminho para um dos períodos mais, se não o mais tumultuoso da história recente de Israel. Mas atenção, este não foi um regresso qualquer.
Para conseguir voltar ao poder, Netanyahu teve de formar uma coligação com partidos ultraconservadores e religiosos, criando o que muitos analistas consideram ser o governo mais à direita da história de Israel. Esta aliança foi, claro, a chave para o seu regresso, mas também acabou por plantar as sementes da enorme divisão que se seguiu. E a sequência de eventos que seguiu foi vertiginosa. Primeiro, o governo avança com uma reforma judicial que divide o país ao meio. Isto gera meses e meses de protestos massivos, dos maiores de sempre em Israel. E é exatamente no meio desta crise interna, desta fratura social, que acontece o impensável, o ataque do Hamas a 7 de outubro. De um momento para o outro, o foco deixou de ser Netanyahu, o reformador judicial, e passou a ser Netanyahu, o líder que estava de serviço durante a maior e mais catastrófica falha de segurança de Israel em 50 anos. A resposta militar que se seguiu sob o comando de Netanyahu foi avassaladora. E este número, 1,9 milhões, ajuda a perceber a escala humana do que aconteceu. Estamos a falar do número aproximado de palestinianos que foram forçados a deslocar-se dentro de Gaza. É um número que representa uma crise humanitária gigantesca e, é claro, um dos fatores centrais que levaram às acusações do TPI. O que nos traz ao seu legado. Como é que a história se vai lembrar de Benjamin Netanyahu? É aqui que as coisas se complicam, porque o seu legado é um verdadeiro campo de batalha de narrativas completamente opostas. Uma coisa é certa, e contra factos não há argumentos. Ele é o político que mais tempo esteve à frente do governo na história de Israel. Ponto final. Esta longevidade é talvez a sua principal característica. Ele dominou a política israelita durante uma geração inteira, moldando o país à sua imagem como talvez mais ninguém desde os seus fundadores. E é esta dualidade que torna o seu legado tão complexo. De um lado, temos o arquiteto dos históricos Acordos de Abraão, que normalizou relações com várias nações árabes. Do outro, o primeiro chefe de governo israelita acusado de um crime enquanto estava no poder. De um lado, o líder elogiado pela campanha de vacinação contra a Covid-19, uma das mais rápidas do mundo. Do outro, o comandante que agora enfrenta um mandado de prisão do TPI por crimes de guerra. É impossível analisar o seu legado sem olhar para estas contradições gritantes. E a pergunta que fica no ar é esta. Será ele lembrado como o sobrevivente indispensável, o protetor de Israel no mundo perigoso? Ou, pelo contrário, como um líder definido por um conflito perpétuo, tanto externo como interno? O julgamento final sobre o seu legado. Esse ainda está por escrever. A história continua e o capítulo final da saga de Benjamin Netanyahu, ao que tudo indica, está longe de estar fechado.